colocar de novo aqui. Vamos lá, tá ficando chata essa internet, mas já tô até acostumado já. Travou forte, travou legal. E travou até meu celular aqui. Travou legal. Vamos lá, vamos de novo, Glaucio. Deixa eu te chamar de novo aqui. Deve ser a péssima qualidade dessa internet. Oi, vamos lá. Como a gente é forte, resiliente, não é uma travadinha que vai nos impedir. Ah, de jeito nenhum, imagina. Bom, vamos lá. Voltou, né? Danilo está falando aqui. Então, aí que eu estava te falando, quando eu fui na convenção, quando eu voltei da convenção, eu comecei a trabalhar o posicionamento através dessa cliente que me procurou para vender a casa. Na verdade, ela procurou para comprar e era no meu bairro a casa, no bairro que eu moro. Aí eu falei, gente, eu nunca tinha pensado em fazer posicionamento no bairro que eu moro. Eu fui para outro bairro que eu achava que ia ser mais fácil do que o bairro que eu moro. E aí eu atendi essa cliente, a casa dela estava quase um ano, ela estava quase um ano tentando vender a casa. Nós fizemos um trabalho e vendemos em 60 dias a casa, né? E aí eu acabei vendendo a casa para ela, a casa dela, vendi um apartamento para ela, porque ela estava separando, então eu vendi um para ela e para o marido, para o ex-marido. Então, na verdade, foram 3 vendas que aconteceram após a convenção, né? E aí começou tudo, o trabalho de foco, de procurar buscar me posicionar. Só que assim, eu estou começando. Foi, hein? 2018? É junho de 2018 que eu fiz minha primeira venda. Né? E tu entrou? Oi? Você entrou quando na Remax? Na Remax Janeiro. Janeiro, a primeira venda em junho. 6 meses Junho. depois. E assim, Gente, foram várias tentativas, bola na trave, né? Mas assim, como eu entendi o modelo e como eu deveria trabalhar, a minha maior preocupação, Acna, sempre foi o cliente proprietário. Sempre foi o atendimento ao cliente com excelência, né? E até no início eu tinha a questão daquela coisa, não é exclusividade, é gestão, né? Vamos falar a palavra gestão de imóveis, tem alguns corretores que usam essa expressão, né? E aí, com o tempo, eu entendi o seguinte: quem não quer um serviço exclusivo? Né? Quem não quer ser exclusivo? Quem não quer ter uma casa exclusiva, um carro exclusivo? A gente brinca, o marido exclusivo, uma mulher exclusiva, não é? Então, todo mundo quer um serviço exclusivo. Então, eu fui percebendo essa carência e eu falei, não. E aí, eu comecei a ter mais facilidade para trabalhar a questão da exclusividade. Não tenho dificuldade nenhuma em falar do serviço até... O primeiro passo da exclusividade Oi? é você se preparar e acreditar. Primeiro passo, eu acho que o primeiro passo da exclusividade é você se preparar para ela e acreditar, né? Ou seja, você tem que fazer a sua parte, você tem que se qualificar, você tem que estudar os scripts, você tem que estudar as objeções, né? Você tem que ter bons argumentos. Então, obviamente você tem que acreditar que esse é o melhor caminho para o seu cliente. Se você não acredita, consegue levar adiante, né? Porque quando você entende que quando você trabalha com um número menor de imóveis, com dedicação, com empenho, né? Pensando, porque dormindo e acordando, pensando o que eu vou fazer hoje para vender aquele imóvel? Como que está aquele meu cliente hoje? Será que ele está bem? Né? E assim, não é demagogia, não é de verdade, porque você cria uma amizade, um carinho
por aquele cliente, fica amigo, que nem essa cliente, minha primeira cliente, a Nadine, hoje eu estou com uma gestão, uma exclusividade, que foi ela que me indicou, no mesmo condomínio. Entendeu? A pessoa veio através dela. E aí você começa a construir uma história de referência. Né? As pessoas começam a te indicar e você começa a construir essa história. Então, assim, eu acho que... É ter aquela visão de construir clientes para toda a vida, né? Ou seja, clientes que vão te indicar, que vão comprar de novo de você, né? Que vão indicar para os amigos, familiares, etc. Isso é tão mais barato preservar um bom cliente, né? Do que querer conquistar um cliente novo que você mal conhece. Ou seja, claro que é muito importante prospectar, é fundamental prospectar. Mas é fundamental tanto quanto você dá atenção para o seu próprio cliente. E muitas vezes as pessoas fazem esquecem do outro, né? Então, não é verdade. É a propaganda mais barata, né, Acra? É a indicação, a referência, o cliente satisfeito, o cliente feliz. Né? Então, se você tem uma... Eu sempre falo, né? Se você tem uma carteira, às vezes... Eu falo, eu não consigo trabalhar 20 proprietários. Eu acho muito. Para mim, 12, 10, está excelente por vez. Por quê? Porque eu vou realmente dar atenção, eu vou realmente estar em contato com eles permanente, eu vou eu vou no imóvel, por exemplo, o imóvel está vazio, o proprietário está morando em São Paulo. Né? Mesmo que eu não tenha cliente, eu vou no imóvel, entendeu? Para ver, sabe, para olhar como que está aquele imóvel, deixa eu ver como que está a questão do cheiro, além da limpeza que a gente faz, mantém sempre a limpeza. Não, deixa eu ver como que está o aroma aqui desse lugar. Deixa eu ver se entrou alguma coisa, que às vezes entra algum inseto. Então, eu estou sempre em contato. Por quê? E dou um retorno. Olha, estive no seu imóvel hoje. Hoje mesmo eu falei com um cliente que está em São Paulo. Estive no seu imóvel hoje. Fui lá, aproveitei. Estava próximo. Então, assim, eu tirei uma foto até com uma corretora parceira ontem, que nós fomos visitar uma casa, essa casa do meu posicionamento, e ela falou assim, precisa molhar essas orquídeas aqui, que estavam na árvore. Ela pegou a mangueira, a gente tirou uma foto e mandei para a proprietária, aqui, estamos aqui na sua casa, molhando as orquídeas. Né? Então, gente, tem um trabalho melhor do que esse? Não tem, né? É muito gratificante, Acra. Eu acho assim, eu falo, se eu não precisasse, eu trabalho como se eu não precisasse da comissão. A comissão, para mim, ela é uma consequência, mas eu realmente trabalho como se eu não precisasse da comissão. Eu costumo brincar e fazer uma analogia com um gato, né? Você tenta correr atrás do gato, o gato foge. E quando você senta, espera, o gato vem, esfrega o rabo nas suas pernas e fica ali próximo. Ou seja, você não tem que sair correndo atrás do dinheiro desesperado. Você tem que cuidar daquilo que você controla, que é a qualidade dos seus atos, que é a qualidade dos seus contatos, que é a qualidade do seu trabalho, né? Do seu relacionamento, da sua reputação. E naturalmente você vai ter negócio em função disso. Porque o Rick falou muito bem na live dele. O primeiro trabalho de um corretor de imóveis é fazer com que o seu cliente se sinta confortável com ele. Porque se a pessoa não estiver confortável com você, ela não vai fazer negócio com você. Você não vai chegar até a comissão, os honorários, que o negócio termina antes. Né? E é quando você tira o foco dos honorários e você coloca o foco na satisfação daquele cliente, né? Com aquela frase que eu adoro, já repeti 30 vezes nas minhas lives, que é: vender é ajudar alguém a tomar uma decisão baseada em seus próprios motivos, desejos ou necessidades. Então, eu simplesmente preciso entender em qual fase que essa pessoa está da vida dela, que está fazendo com que ela tenha essa necessidade de comprar ou de vender um imóvel, né? E eu preciso apenas ajudá-la a tomar a decisão de qual imóvel que vai satisfazer melhor aquele desejo ou necessidade. É tão simples quanto isso. Então, eu preciso entender verdadeiramente do que aquela pessoa está passando. E muitas vezes, como você mesmo colocou, às vezes a compra, ela é o amor ou é a dor, né? Ou eu compro porque eu casei, ou eu compro porque eu separei. Você separou, você fez dois negócios ali. Então, ou eu compro porque eu ganhei mais dinheiro, ou porque eu perdi dinheiro e precisei vender, né? Ou tive que ir para um imóvel menor. Ou nasceu alguém, o imóvel ficou pequeno, ou perdi alguém, o imóvel ficou grande demais. Enfim, ou promovido,
e vou ter que me mudar, ou eu perdi o emprego. Então é sempre dor ou amor. Então a gente tem que entender que aquela pessoa, aquele ser humano que está do outro lado, porque o Rick Carrot falou isso muito bem, ele falou assim, para de chamar cliente de comprador, de vendedor, de É, lead. Não, ele é um ser humano, ele tem nome. Eu não posso chamar a corretora, eu tenho que chamar a Glauce. Porque a Glauce é. não quer ser chamada de corretora, ela quer ser chamada de Glauce. Entende? E quando eu entendo que por trás da Glauce existe uma família, existe uma série de coisas que são importantes na vida dela, eu preciso entender o que de fato é importante na vida dela. Como que eu ajudo a Glauce? Né? O que é mais importante para a vida dela? É tempo com a família, é conforto para a família. E a mesma coisa um proprietário de um imóvel. Como que eu ajudo a dona Maria, o seu João, o seu Pedro, né? Então, acho que quando a gente entende isso acontece, a venda acontece de uma forma tão natural, tão prazerosa, que o cliente fica satisfeito porque ele nota que nós queremos a satisfação dele, não a carteira dele. E óbvio que em reciprocidade ele vai nos indicar. É tão natural, é tão simples, né? Ontem eu estava fazendo o curso da Mônica Silva, que eu já fiz formação com ela várias vezes. Eu sou assim, muito fã, né, de como a Mônica coloca as coisas, como que ela orienta e tudo. E Sim. ela fala assim que a gente não deve entrar, né, no mercado assim numa situação difícil, porque vocês vão 3, 4, 5 meses, né, sem vender. Mas eu entrei numa situação muito difícil e eu estava já parada há algum tempo, porque como eu estava fazendo entrevista de emprego, já tinha acabado o meu seguro e não estava conseguindo recolocação e eu já estava assim nos 45 do segundo tempo. Então, assim, eu tive muito, por isso que eu falo que eu tive muito apoio. Então, eu acho que essa questão que a gente passa para o cliente é aquilo que a gente recebe. Sim. Né? Então, a gente recebe do broker, né? No meu caso, foram os dois, o Danilo e o Caíto. E o que eu recebi deles, né? Eu consegui entender como que funciona a rede, como que funciona o sentimento que existe por trás dessa empresa que é grandiosa, que é a número 1 do mundo. A encontrar a visão, a ter a visão. Né? É ter uma visão que você está investindo numa carreira, e não é um emprego, não é um trabalho, é uma carreira. E É. carreira se constrói, e é de tijolo a tijolo, é nas pequenas coisas. Né? Isso leva tempo. Então você precisa ter essa noção para que você tenha resiliência, força para você superar o período necessário de construir esses tijolos. Né? Ou seja, de colocar a tua base, teu posicionamento, teu relacionamento, até que isso comece a gerar frutos. Muito bem, muito bom. E toda a questão do plantio, como a Mônica fala, por exemplo, um ano começando num posicionamento é muito pouco, 1 ano e meio, para você realmente estar posicionado, né? Para você, de fato, as pessoas lembrarem de você, te ligarem. Então, assim, é um trabalho diário e é um trabalho a longo prazo, mas é um trabalho que realmente vai te dar um resultado, né? É certa, a colheita, ela é certa, né? E é muito gratificante. Por exemplo, eu fui num cliente essa semana agora, junto com outro corretor, né? Que ele falou assim: ó, vamos lá, o cliente era comprador para ele, precisa vender no posicionamento. A hora que ele me viu, ele falou assim: ah, eu já te vi em algum lugar. Você tem algumas placas? Você tem alguma coisa? Então, assim, ele não me ligou diretamente, mas a hora que ele me viu, ele me identificou. Então, eu falei assim: eu estou começando a criar isso. Mas ainda falta bastante coisa, né? Não é da Não, noite para o dia. a gente conversa com os brokers e com os corretores diariamente, né? A gente está sempre em contato, assim. E eu já vi muitas pessoas entrar e sair da Remax porque simplesmente elas não tinham alinhado essa expectativa. E eu acho que elas não, eu não sei, talvez não tenha um propósito muito forte, ou estava com a visão equivocada, não sei exatamente o porquê, mas quando você coloca isso, como você acabou de colocar, né, o meu broker me deu suporte, me deu apoio, me alinhou minha visão, eu sabia que eu ia ter que plantar, eu sabia que ia ter um tempo para eu começar a colher, e essa colheita ela é garantida, e ela vai me dar uma previsibilidade, o meu negócio começa a escalar, ele começa a subir.
né? E não é do dia para a noite, gente. O mercado imobiliário a Remax é uma universidade do mercado imobiliário, né? E na minha opinião é a melhor universidade do mercado imobiliário, que ela tem desde o ensino fundamental, ela tem a graduação, ela tem a pós-graduação, ela tem o doutorado e ela tem o pós-doc. Tem toda a cadeia aqui dentro. Hoje eu estava com o Tom, a gente estava vendo da área da Remax Collection, do Luxury, né? da área mais luxuosa dentro da Remax. Tem algumas certificações que é CHLS, alguma coisa assim de especialista em imóvel de marketing de luxo. Ou seja, que tu faz o curso da Remax Internacional, um curso que custa $500, mas te dá não sei quantas horas de trabalho só voltado para o mercado de altíssimo padrão. Ou seja, é a pós-graduação, é o doutorado. Mas eu não começo pelo doutorado, eu começo pelo ensino fundamental, entende? Hoje... E nem o reitor da universidade pode fazer pelo aluno. Só quem pode estudar é o aluno. Ou seja, o reitor vai montar a estrutura, o professor vai te dar a bibliografia, vai estar ali para te dar suporte, mas você tem que fazer a sua parte. Ou seja, o aluno tem que buscar a informação e colocar em prática, né? Então, isso é fundamental. E você tem feito isso, a questão do estudo, como você colocou. Você está tendo resultado e você está buscando ainda mais se qualificar através do curso da Mônica, né? Interessante, Acre, é o seguinte, eu até comentei isso, cheguei até a comentar. Você faz os cursos no início, é bom, muito bom, você vai ter uma base, tem que estudar sempre. Só que você passa um tempo, que nem eu tenho agora 2 anos de empresa, eu tô reciclando, eu falo, gente, eu precisava disso. Por quê? Porque eu já fiz várias coisas erradas, mesmo tendo feito o curso, mas que eu precisava experimentar na prática. Então, o curso hoje, para mim, tem outra linguagem, outro sentido. Complementa. Você pode fazer o curso 4 vezes. Eu falava com a Vanessa lá da LK hoje. Né? Ela falava, quando eu mandei a mensagem da tua live, né, para a rede, eu coloquei dentro do WhatsApp, essa transmissão, ela me respondeu, falou, nossa, eu estou fazendo o curso da Mônica, obrigado pela live, eu estou fazendo o curso da Mônica, eu estou adorando, eu estou vendo tanta coisa que eu já tinha visto, mas que não deu o clique, e que agora está dando o clique. Por quê? Porque agora uniu a experiência teórica com a experiência prática, e você consegue fazer aquela analogia e falar, faz sentido. Então, por melhor que você seja, as pessoas nunca param de estudar. A gente olha aqui nas lives, estão sempre Sandra Canelas, Eliane Ribeiro, Mônica Silva, estão em todas. Por quê? Né? E outra, eu particularmente, Acre, não conheço nenhum corretor top que está aí entre o primeiro da franquia, o primeiro da regional, o primeiro do Brasil ou do mundo, que não é posicionado. Nenhum. Todos que eu entrevistei aqui, Eliane Ribeiro, Mônica Silva, Sandra Canelas, Cacá, você, Alessandra, minha irmã, Lúcia Keiko, todas estão bem posicionadas. Então, a base, os corretores que estiverem me ouvindo aqui, o início, a base é o posicionamento. É a teoria, é a Universidade Remax, é o Max Play, é o broker e é o posicionamento. E ninguém pode fazer isso por você, senão você mesmo. Porque, por exemplo, quando a gente... Porque é tão simples, o Danilo sempre falava isso para mim, né? É tão simples que as pessoas não fazem. De tão simples que é, porque você quer buscar o mais difícil, o mais complicado. E aí você não faz o simples. É tão simples você tomar café na padaria, você frequentar a academia, colocar uma camiseta, que nem eu mandei fazer umas camisetas para frequentar a academia, quer vender ou comprar no bairro Guaporé, fale comigo. Então a pessoa me vê lá na academia e atrás está escrito, né? Então, assim, e é simples, porque eu já tenho que ir à academia, então eu vou na academia do meu bairro, né? E eu já tenho que fazer alguma coisa, comprar um... Eu brinco, eu até falei no curso da Mônica, né? Eu falei para a Mônica, lá Rio, assim, eu vou no varejão 2 vezes por dia, porque de manhã eu compro banana e de tarde maçã. Mas por que eu vou 2 vezes por dia? Porque o atendente é outro. De manhã é um atendente, de tarde é outro. Então eu preciso ter contato com essas pessoas. Verdade. Né? Então eu vou de propósito 2 vezes. Eu vou de manhã, compro banana, de tarde compro uma alface, né? Tô sempre comprando. Eu vejo corretor que vai lá. Primeiro que eu vejo corretor que capta imóvel e não quer investir num flyer, por exemplo, né? Cada imóvel tem que ter, não é um flyer, tem que ter vários flyers. Tem que ter um flyer para cada
cada fase do cronograma do plano de marketing. Mas no teu primeiro flyer que tu fizer, o teu primeiro panfleto que tu for entregar daquele imóvel, na minha opinião, o Akram falando, você tem que colocar dentro do prédio que você mora. Todo mundo daquele prédio precisa saber que este imóvel está à venda, porque muitas vezes esse imóvel é vendido lá fora e o próprio morador, que teria alguém que ele gostaria de trazer próximo, sabe que o imóvel está à venda. Então eu colocaria o imóvel primeiro para os moradores do prédio, vamos dizer, por 15 dias, vou deixar esse imóvel exclusivo aos condôminos aqui do empreendimento X, porque só você sabe como é bom morar nesse prédio, e para valorizar os meus clientes, estou dando a exclusividade por 15 dias para que vocês apresentem um comprador. Eu não estou apenas dando oportunidade, mas eu estou vendendo a minha imagem dentro do condomínio para todos eles, me diferenciando para todos eles, dizendo que eles são importantes para mim. Depois eu vou fazer um outro flyer onde eu vou para o mercado, onde eu vou para o comércio, onde eu vou para, né, para padaria, etc. E eu vou dizer para o cara, primeiro que eu sou cliente dele, eu tomo café lá direto, eu estou sempre lá, e eu vou querer saber, eu vou me importar pela história dele. Seu Pedro, quanto tempo faz que o senhor tem a sua padaria? Olha, eu adoro a sua padaria. Eu venho todo dia aqui tomar um café, comer um pão de queijo. E, né, ou seja, e me conta um pouquinho da tua história, como é que o senhor começou, quantos anos o senhor está aqui e tal. E no final o cara deixa a pessoa falar, que as pessoas adoram contar histórias dela. Adoram, é. Né? Então deixa a pessoa falar, no final você fala, olha que maravilha. A propósito, eu sou corretor de imóveis, eu sou posicionado aqui no bairro, e como corretor especialista aqui no bairro, eu não vendo apenas imóveis, eu vendo como é morar nesse bairro. E eu adoraria poder falar para os meus clientes para que eles conheçam aqui a sua padaria. Será que o senhor teria algum panfleto, algum material da sua padaria que eu possa distribuir para os meus clientes? Ou seja, eu não pedi para botar panfleto lá, eu pedi para levar o panfleto dele para os meus clientes. E eu levo para lá e, de fato, entrego para os meus clientes, coloco no meu dossiê, no meu livro do imóvel, coloco na minha imobiliária. E quando eu tenho um imóvel, daqui a 15 dias, 30 dias, eu volto na padaria e falo, olha, seu Pedro, eu acabei de captar um imóvel aqui nessa rua. Será que eu poderia deixar aqui o meu panfleto? Você acha que ele vai, em sã consciência, alguém diria não para você, depois que você captar ele? Ele vai fazer, claro que sim, Akram. Por gentileza, coloca aqui, ó, no melhor lugar da padaria, né? E é isso que as pessoas não entendem. Não é distribuir panfleto, é conquistar a confiança e fazer as pessoas estarem confortáveis com você. É exatamente isso. E mais do que nunca, a gente está voltando, né? Depois de tudo isso que está acontecendo mundialmente, de toda essa fase que a gente está vivendo hoje, nós estamos voltando muito para essa questão da sustentabilidade, né? Dessa questão de solidariedade. E as pessoas estão realmente pedindo isso, né? A gente está vendo muito esse apelo. Vamos trabalhar os pequenos comércios da região, vamos incentivar as pessoas que estão ali. Então, se eu tenho um pequeno comércio na região e eu sou esse veículo que coloca em contato esse comércio, esse serviço com o bairro, com as pessoas, até aquelas pessoas que ainda não moram, mas que têm o desejo de vir. Por exemplo, quando eu atendo um cliente, eu levo no imóvel e depois eu levo no mini shopping que tem no bairro. Eu apresento o cliente. Se o cliente está com tempo, eu falei, você gostaria de conhecer? Né? Tem um cabeleireiro, uma academia, uma loja. E não, gostaria sim, estou com tempo, está com tempo. Aí eu vou com o cliente lá, apresento o mini shopping para ele, né? Às vezes entro na loja, apresento a dona da loja para o cliente e tudo. Eu não sei se o cliente vai morar, se ele vai escolher ali, mas ele já tem noção da estrutura e a pessoa fica super feliz, porque quando a gente leva o cliente, né? E outra, como você falou, às vezes você está malhando, você está na academia, ou você está no salão de cabeleireiro, ou você está nessa padaria. Você não chega lá se apresentando de uma forma agressiva. Pelo contrário, existem estudos que falam assim, se você manter um diálogo com alguém por aproximadamente 5 minutos, isso não é difícil de fazer, né? Oi, tudo bem? Como é seu nome? Ah, meu nome é Glaucio. Tudo bom, Glaucio? Prazer, meu nome é Akram. Aí você começa a conversar com a pessoa, né? E daqui a pouco, em 5 minutos, naturalmente, alguém vai perguntar um para o outro o que você faz. E quando a pessoa lhe perguntar, ela está te dando a oportunidade de agora dizer, olha, eu sou corretor de imóveis, sou especialista aqui nesse bairro, já puxa o teu cartão, você já está com o seu crachá, você já está bem identificado, né? A propósito, caso o senhor conheça alguém que deseje comprar, vender ou alugar, está aqui meu cartão, estarei, né, à disposição para ajudá-lo. Foi natural algo agressivo, não foi algo intrusivo, entende?
Então, seja mais natural possível. Eu acho que essa é uma dica que eu vejo muitos corretores falhar, porque ficam na ânsia de querer, né, se apresentar, que é um corretor. Não, calma. Né? Relacionamento antes das transações, não é isso? E é muito falado, Acre, em empatia, né? Ah, empatia, vamos nos colocar no lugar do outro e tudo mais. E só que o que acontece? A coisa é natural, não é forçada, né? A gente realmente se coloca no lugar do outro quando a gente está no posicionamento, porque como a gente já é normal para a gente estar ali, né? Nós já somos clientes, nós já frequentamos os lugares, então para a gente é tão natural a gente chamar um cliente, tomar um café e falar o que tem no cardápio do café para o cliente, né? Qual que você já experimentou, porque você está ali sempre. Né? Se tem alguma novidade, por exemplo, eu tinha uma salgaderia que tinha uma coxinha que ela era de carne seca com abóbora, né, e tal. Tinha uma outra que era aqui fala mandioca, no Rio é aipim, né? Aipim com carne seca e tal. E era assim tão diferente o sabor. E aí eu falava para o cliente, olha, tem essa aqui, ó, experimenta. E eu falei para o dono da salgaderia, eu falei, você deveria divulgar mais os seus diferenciais, porque uma coxinha de frango tem em tudo quanto é lugar, mas a sua é diferente. Né? Então, assim, a gente acaba sendo natural, não é aquela coisa, vou agradar o cliente. Não, a gente está ali tomando um café, está comendo, está batendo um papo, né? E quem não quer uma pessoa que esteja realmente parceira dele, né? Do comércio dele, né? Da história dele, né? Acho que é bem por aí. Que honra que Eliane Ribeiro está na sua live lhe assistindo. Ai, que honra! Obrigada! Fico muito feliz, muito lisonjeada, legal. Então é isso, Acre. Eu acho que assim, na verdade, a minha intenção hoje é falar para aquelas pessoas que estão começando, para os corretores que às vezes não conhecem ainda o nosso modelo, que venham conhecer, que vale realmente a pena. Né? Aquelas pessoas que estão começando, que ainda não venderam, que tenham paciência, estudem, né? Estudem, tenham resiliência, porque vai começar a dar certo, se posicione, né? Comece a fazer o trabalho mais simples, do mais simples, e dê continuidade. Né? Se tiver triste, eu várias vezes chorei, eu chamava o Danilo, ai, Danilo, ele me ouvia chorar. Né? Então, assim, vai falar com seu broker, vai falar com um colega seu, né? Pede ajuda, né? Seja humilde, aprenda, estude. A gente nunca vai saber tudo. A gente vai sempre estar na caminhada. E o mais interessante é você curtir a caminhada, não ficar pensando que tem que chegar lá. Né? É tão bom você curtir. Não existe chegada. Quando você acha que está perto, a chegada está mais longe. Então, né, o caminho é que é o sucesso, é a jornada que é o sucesso. Então, desfrute cada etapa dessa jornada. Que uma etapa vai te preparar para a próxima etapa. Né? Então, você falou, perfeito, estude, peça ajuda, seja humilde. E eu vou falar por mim, tá? Eu acredito que todas as pessoas precisam ter alguém com quem elas podem contar, com quem elas podem desabafar, com quem elas podem até prestar contas. Porque se eu sou comigo mesmo, eu acabo me auto-sabotando, e eu acabo me auto-negligenciando e deixando de fazer coisas que eu sei que eu deveria estar fazendo. Mas quando eu tenho um compromisso, pelo menos de conversar com alguém, ou seja, fala com a sua dupla, fala com uma colega que você se dá bem, fala, colega, vamos fazer uma dupla aqui, mas não uma dupla para dividir comissão. Uma dupla para você me contar o que você está fazendo, prestar conta para mim e eu prestar conta para você. Só para a gente, sabe, um dia que uma está para baixo, outra joga a outra para cima. A gente falou ontem, quando minha irmã e a Priscila contaram os exemplos delas. Eu assisti depois. Né? Elas falam muito bem, tem dia que uma tá ruim, uma tá mal, uma não tá legal, e a outra diz, não, amiga, vamos lá, vamos para cima. Então, esse simples fato de ter com quem contar, com quem desabafar e com quem prestar contas, já vai, sabe, já vai levar as duas para cima. Tenho certeza absoluta do que eu estou falando. Eu acho que é isso, eu acho que é o caminho, é a jornada, é um dia após o outro, e você procurar ser melhor, né? A gente procurar, eu vou procurar me aprimorar naquilo que eu tenho algumas falhas que eu não sou uma pessoa 100% organizada, eu estou tentando melhorar. Então, assim,
o mais importante é você identificar, né? Não se enganar, identificar quais são as suas falhas, o que você pode fazer para que realmente você consiga ter uma produtividade maior, você consiga resultados, né? Mas os resultados vêm disso. É aquilo que eu falo, gente, existe técnica, existe um modelo que se você seguir não tem erro, seguindo o modelo vai dar certo, né? Testado, aprovado. Eu falei assim, e o que eu quero falar para as pessoas nesse momento, né? É para que elas tenham realmente persistência, seja persistente. Por quê? Porque vai chegar a hora que você vai olhar para trás e vai falar assim, caramba, olha, eu achei que eu não ia conseguir, né? Mas ainda bem que eu continuei, ainda bem que eu persisti. Então, eu acho que essa é a minha história, né? Que eu queria compartilhar, falar da persistência, falar do desafio, que hoje acabou um, amanhã já começou outro. Nenhum dia é perfeito, um dia é ruim, outro dia é bom, maravilhoso, né? Mas o mais importante é a gente entender que a gente tem a força da rede, né, Acra? A gente está numa empresa que... Eu vou dar a minha opinião, assim, se eu pudesse falar, e eu estou falando com vários corretores agora, tem muita gente me perguntando, eu queria trocar uma ideia contigo e tal, e a gente tem conversado, tem um papo bem legal que eu consigo ver a opinião de cada um, né, e a gente vai se ajudando e vamos aprendendo juntos. Então, se eu puder deixar não sei se é conselho a palavra, mas assim, começa sempre, óbvio, seguindo o modelo, estudando e se posicionando. Mas uma coisa é fundamental, é você ter uma agenda, é você ter a sua agenda em blocos de horário. Eu sempre tive dificuldade com a agenda. Minha dificuldade, eu tive mania, eu aprendi a escrever em papelzinhos. Assim que eu aprendi do papelzinho, eu migrei para a agenda de papel. E foi uma evolução. E da agenda de papel, eu migrei para a agenda do Google, né? E hoje tem aplicativos que me ajudam cada vez mais rápido. Então, assim, tenha uma agenda em blocos de horário, separe a parte da manhã para você. A parte da manhã é tua, não é do seu cliente. A parte da manhã é tua, é para você fazer aquilo que vai garantir o teu futuro, o sucesso do seu negócio, é olhar para frente. Tá? Ou seja, o que vai garantir o sucesso do seu negócio para o futuro? Novos clientes e novos relacionamentos. É fazer mais prospecção e mais relacionamento. Ou seja, é investir o tempo nas atividades mais lucrativas, que são as atividades que você está olho no olho com seus clientes. Seja pessoalmente, quando for possível fazer, agora por causa do Covid. A parte da tarde você reserva para você dar atenção para o seu cliente. Ou seja, de manhã você cresce o seu negócio para o futuro e à tarde você faz o seu negócio para o passado, aqueles clientes que você já atendeu, que você está atendendo. E você vai fazer o quê? Estudos de mercado, plano de marketing, relatórios, redes sociais, e-mails e etc, etc e tal. E à noite é da sua família, do seu lazer, do seu hobby. Ou seja, isso foi uma dica do Pedro de Fonseca, né? Um cara que é um mestre aqui dentro da Remax, de conhecimento. Acho que ninguém conhece aqui na Remax tanto quanto ele conhece. E se ele nos dá essa dica tão importante, né? O Nuno Gomes nos deu a dica que se ele pudesse começar de novo a carreira dele, eu perguntei o que ele faria diferente. Ele falou tomar mais cafezinho. Tomava mais cafezinho. Cafezinho é estar mais olho no olho com o meu cliente, com o meu colega, com o meu broker, com a minha esposa, com meus filhos. Ou seja, mais relacionamento. Então, se os bambambam estão falando que essas coisas simples que funcionam, por que quem sou eu para fazer diferente? Né? Eu acho que... E para que fazer diferente? Para que complicar o que é simples? Se é tão gostoso fazer simples o que é natural e que faz parte do nosso... Isso. Eu separei assim, eu falei, ó, eu vou falar eu estava pensando em 3 dicas, né? Para falar. Primeiro eu pensei no relacionamento, que eu acho que acima de tudo, como você falou, relacionamento é o nosso diferencial. Né? Então, o relacionamento é diário, a construção e a manutenção do relacionamento. Às vezes você acha, eu construí um relacionamento, você achou. Mas será que realmente você construiu esse relacionamento com a pessoa? Né? Então, do momento que a pessoa te procura, né, e existe essa sinergia, realmente você conseguiu concluir o relacionamento. Às vezes você acha que você fez 20 telefonemas no dia, né, porque você precisa fazer 20, mas com que qualidade? Né? Então, eu acho que essa questão do relacionamento precisa ter qualidade. Né?
E o segundo ponto que eu coloquei, referências, indicações que é uma consequência daquilo que você vem construindo na sua carreira. Eu coloquei um outro ponto também, que eu acho fundamental, espírito inicial, né? Isso é assim, tudo quando você começa, a gente brinca e fala, vassoura nova varre que é uma beleza, né? Quando você começa um projeto novo, uma vida nova, uma casa nova, você está feliz, está empolgado, você está... E aí, muitas vezes, no decorrer do tempo, você vai acostumando com aquilo ali, achando que é normal, né? E no início, quando você consegue, quando você faz uma venda, faz um trabalho, você fala, poxa, que legal, vibra, daqui a pouco você fala assim, já, sabe, já não tem mais o mesmo entusiasmo. Então, manter o espírito inicial é você poder atender o seu centésimo cliente do mesmo jeito que você atendeu o primeiro, né? Com a mesma motivação, com o mesmo carinho, com o mesmo sorriso. Gente, é de graça sorrir, né? E abre uma porta, porque às vezes a pessoa está chateada, está triste, mas não é com você, não é pessoal. Ela teve um dia ruim. E você dá um sorriso para ela, ela sente uma obrigação, desarma a pessoa. Ela sorri também. Né? Então, assim, eu coloquei esses 3 pontos que eu falei assim, que eu acho interessante, porque senão a gente acostuma. Acostuma até com sucesso. Ah, tô vendendo, né? Eu sou o bambambam. Bam, bam. Meta, tá? Todo mundo precisa ter uma meta. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, diz o ditado. Então, a primeira é você determinar uma meta. Agora, existe um estudo lá da Universidade de Denver, a gente esteve lá em Las Vegas, lá em Denver, no ano retrasado, a gente foi para Vegas fazer o curso de regionais, e lá dentro da Remax Internacional eles deram um curso para a gente, e o curso foi muito sobre metas também. E dizia assim, a universidade teve um estudo científico sobre essa questão de metas, e que se você tem de 1 a 3 metas, você tem grande chance de realizar de 1 a 3. Se você coloca de 4 a 5 metas, a tua chance cai para realizar de 1 a 2. Se você tem mais de 5 metas, a tua chance de realizar é 0 ou 1. Ou Nossa. seja, então o X da questão é diminua a sua quantidade de tarefas, de objetivos, ou até de clientes que você quer trabalhar e divide isso em etapas. Ou seja, neste trimestre, eu vou fazer essas 3 coisas. No outro trimestre, eu vou fazer essas 3 coisas. E aí você vai alcançando 1 ou 2 ou 3 de cada trimestre que você planejou, né? Ou seja, você planeja aos poucos. Uma outra coisa importante é assim, então, quando eu já sei como que eu tenho que delimitar as minhas metas e quebrar ela em períodos, eu preciso saber, eu como corretor de imóveis, qual que é o número que eu preciso para me satisfazer. Ou seja, quanto de dinheiro que eu preciso para cobrir as minhas custas aqui de casa, de moradia, de escola dos meus filhos, etc. Quanto que eu preciso para fazer com a minha atividade imobiliária, para investir na minha atividade imobiliária, nos meus flyers, nas minhas placas, no meu telefone, na minha gasolina, nos meus portais, quanto que eu preciso e quanto que eu gostaria de ter de lucro, guardado, todo mês. Então, vamos dizer que eu preciso de 3 mil para viver, invisto mais 1.500 ou 2 mil na minha atividade imobiliária e gostaria de ter mais 5 mil guardado. Então, são 10 mil. Então, agora eu sei que eu preciso ter 10 mil. Aí depois eu preciso saber o que eu preciso fazer para alcançar esse 10 mil. Qual é que é o ticket médio na minha região? Qual que é o percentual de comissão que eu faturo? Porque não é 6%. 6% se você fizer as duas pontas. Muitas vezes verdade. uma, então é 3. E aí você vai fazer mais algumas que você vai fazer sozinho. Então acaba que sua comissão é 3,5, é 4, não é 6, né? Porque é a média disso. Então, isso, a gente tem até umas planilhas para fazer esse cálculo e elas vão te dar, no final das contas, baseado nessas premissas de valor que eu quero receber, ticket médio dos meus imóveis e percentual de comissão, vamos dizer quantos contatos por dia eu tenho que fazer, quantas visitas a imóveis eu tenho que fazer, quantos estudos de mercado eu tenho que fazer, quantas captações campeãs a primeiro preço eu tenho que ter e quantas vendas eu vou ter que ter. E o número mágico, acredita ou não acredita, eu já fiz isso centenas de vezes com os corretores, com os nossos brokers, pede para você fazer 5 contatos por dia. Aí eu pergunto para você, alguém não consegue ligar para 5 pessoas por dia? Ah, consegue. Se você tirar a parte da manhã para prospectar, tira a parte da manhã para fazer 5 contatos. Ou pessoal, na padaria, no café, no cabeleireiro, ou via telefone, não importa. Né? 5 contatos.
Depois, esses 5 contatos vão te levar pelo menos uma visita a imóvel por dia. Se você tiver uma taxa de conversão muito baixa, que é de 20%, de cada 5, um vai dizer, ok, Akram, eu aceito que você venha aqui na minha casa visitar a minha casa. Né? Se você fizer isso todos os dias, você vai ter uma visita por dia. Se você trabalhar 5 vezes por semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ainda é um folgado que folga sábado e domingo ainda, né? Verdade. Então, que você faz isso. Então, você vai visitar 5 imóveis na semana. Com toda certeza, você vai ter pelo menos um que vai dizer, olha, eu aceito que você me apresente um estudo de mercado, ou até que você vai querer avançar para um estudo de mercado, que alguns você vai dizer não para ele, outros ele vai dizer não para você. Então, de 5, um você vai gostar dele e ele vai gostar de você. Olha, então tá. Então, 1 por semana estudo de mercado, são 4 estudos de mercado por mês. No mínimo, 4 ou 5. Com 4 ou 5 estudos de mercado por mês, a tua taxa de conversão já sobe, porque você já veio fazendo filtro no contato, filtro na visita, filtro no estudo de mercado, e agora é quase 50% a taxa de conversão. Ou seja, de cada 4 estudos de mercado, eu vou ter 2 captações exclusivas. E cada 2 captações exclusivas vão me garantir uma venda por mês. Ou meia venda por mês, se eu ganhar a metade, porque um colega meu vendeu para mim. Então, assim, tu vai ter negócio todos os meses se você fizer apenas 5 contatos por dia, apenas uma visita a imóvel por dia. Né? Isso não depende de dinheiro. Você pode não ter, depende de atitude, mais nada. Atitude, é verdade, né? E é uma coisa interessante, hoje mesmo aconteceu comigo, por você estar no posicionamento, quando você está no posicionamento, as coisas acontecem, né? Mesmo que você não esteja trabalhando, né? Eu não estou trabalhando, fui caminhar e passei no condomínio da minha amiga, que é no meu posicionamento, e toquei lá, falei, tem café? Tá. Quando eu estou saindo, eu vejo uma placa vendo no condomínio, e a moça lavando a calçada, a senhora. Aí, oi, bom dia, tudo bem? Sou amiga aqui da sua vizinha, sou a Glauce. Aí ela falou assim, oi, tudo bem? Não aguento mais essa casa, ela falou para mim. Eu não aguento mais, eu tô sem empregada, eu dei férias, eu tô sem ninguém para me ajudar, eu preciso vender essa casa. Eu falei assim, eu sou corretora, você é corretora? E aí, assim, bom, enfim, a gente começou uma conversa simples, porque eu fui caminhar e vi uma placa. E a pessoa estava lavando a calçada. Então, assim, a mágica do... Aí, na saída, tem uma drogaria inaugurando. Eu não sabia o dia que inaugurar, mas estava meia porta. Aí eu já perguntei para a moça, vai inaugurar quando? Segunda-feira. Aí eu falei para a gerente, a gerente está aí, tá? Falei assim para ela, você faria um vídeo comigo? Para a gente avisar todo mundo. Ela falou assim, pode ser amanhã? Falei, pode, amanhã eu volto. Ela falou assim, faria sim, faria. Para a gente avisar todo mundo que vai inaugurar na segunda-feira a drogaria? Faria. Então, assim, são atitudes simples. Eu voltei da caminhada e falei, nossa, que produtivo, né? Que a gente consegue realizar. Lácio, olha, eu amei esse papo. Eu, por mim, ficava aqui mais 3 horas conversando contigo. Infelizmente, eu tenho uma reunião dos regionais que é todo sábado. Tá acabando. Eu já estou 18 minutos e o Peixoto vai comer meu rim quando eu entrar no grupo. Não, então vai lá. Vai lá. Demais. Dizer que eu estou encantado, estou louco para te conhecer pessoalmente, para te dar um abraço, sabe? E me contagiar, assim, dessa alegria, dessa positividade, desse teu espírito de vencedora, de guerreira, de resiliente, sabe? Eu acho que felizes são aqueles que te conhecem, felizes são aqueles que trabalham contigo no dia a dia, e felizes somos todos nós da Rede Max por ter pessoas igual a você na nossa companhia, que é a razão da nossa companhia existir. Então, muito, muito obrigado mesmo, de coração. Não fala mais não, senão eu vou chorar. Aqui já estou quase chorando, que eu sou uma manteiga. Muito obrigada, valeu pela oportunidade. E assim, eu acho que o sentido maior da vida é a felicidade. E hoje eu posso falar que eu sou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo. Eu dei a volta toda, fiz um monte de coisa e voltei para a minha primeira profissão, que foi corretora de imóveis, e eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Eu vou te fazer mais uma última pergunta. Hoje, a Remax é igual às outras imobiliárias? De jeito nenhum. Eu encontrei um corretor e ele falou assim, eu estou pensando em entrar numa imobiliária. Eu falei, então não vai para a Remax. Aí ele me olhou, falei, porque lá não é uma imobiliária. Aí ele, não? Eu falei, não, é um estilo de vida. Então vai lá para você conhecer. Muito obrigada.
Olha a minha tatuagem aqui, não dá para ver. Ela diz assim: do or die. Fazer ou morrer. Eu escolho fazer. Eu não escolho morrer na minha profissão, minha carreira. E no mercado. Essa frase é do Rick Carro. Ele que diz sempre nos cursos dele: do or die. Ou você faz ou você vai ter que acabar achando outra profissão. Eu escolhi fazer, né? E eu sei que você também escolheu fazer. Então falo para todo mundo: façam. Já sabem o que tem que fazer. É só fazer, né? Então, é só gente, começar e seguir. Obrigada. Obrigado a todos vocês. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.